Fala galera, vamos lá, saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo e vamos começar esse pós-jogo de Atlético 2, Vasco 0, no amistoso realizado aí no estádio de São Januário. Que sexta-feira, hein, meu amigo? Que sexta-feira, hein? A gente poderia estar bebendo uma cerveja com os amigos aí, na rua, numa festa, enfim, aproveitando a vida, mas sexta-feira à noite estamos aqui para conversar sobre Vasco e Atlético, um amistoso com portões fechados em São Januário, onde o Vasco foi completamente dominado e derrotado pelo Atlético de Minas Gerais por 2-0. Cara, complicado, né? É complicado até de falar. É claro que, assim, eu não vou aqui ficar gritando, ficar fazendo show, berrando, etc e tal, por conta de uma derrota no amistoso. Mas, cara, a situação é muito preocupante. É muito preocupante a gente visando aí um campeonato brasileiro que começa daqui 2 semanas e o Vasco já começa o campeonato brasileiro contra um dos favoritos ao título, né? Que é o Atlético Mineiro, que tem uma baita de uma equipe que já está formada, uma equipe que nos últimos anos vem aí brigando, né, pelas principais competições do país. E o Vasco tem de cara o Atlético Mineiro, e se jogar essa bolinha que jogou hoje contra o Atlético de Minas Gerais, porque talvez você está chegando aqui e está achando que o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro, mas não foi não. O Vasco perdeu para o Atlético, é o Atlético da Shopee. Não foi para o Atlético Mineiro não, foi para o Atlético Mineiro, que o Vasco perdeu por 2-0. Com todo respeito também ao Atlético, a cidade de São João del Rei, que tem muito vascaíno e que abraça, né, a equipe do Atlético, que fez um excelente campeonato mineiro, deu trabalho inclusive para o Galo. Na semifinal, né, foi eliminado ali por conta de um pênalti que o juiz não deu ali, e merecia até ter um caminho melhor, né, no Campeonato Mineiro, a equipe do Atlético. E é importante pontuar aqui também, porque muita gente vai usar como argumento exatamente isso. Ah, mas o Atlético deu trabalho para o Atlético Mineiro. O Atlético só foi eliminado pelo Galo porque o juiz não marcou um pênalti lá. O critério de desempate, né, que foi o Atlético ganhou por 1-0 e perdeu por 1-0. Enfim, deu trabalho para o Atlético, é um time que é bem formado. Calma, vamos lá com calma. O Atlético que jogou hoje contra o Vasco não é o mesmo Atlético que jogou contra o Atlético Mineiro e deu trabalho lá no Campeonato Mineiro. Hoje, o Atlético estava sem 6 jogadores titulares. Eles já estavam de férias e aí fizeram um catadão ali para poder jogar esse amistoso contra o Vasco. Então, hoje tinham 6 jogadores no time que eram reservas, que foram reservas durante o Campeonato Mineiro. E o treinador do Atlético, durante todo o Campeonato Mineiro, não estava hoje também porque já foi negociado com outro clube, né? Vai ser treinador de outro clube aí no restante da temporada. Então, assim, não era o mesmo Atlético. Hoje o Vasco jogou contra os reservas do Atlético praticamente. O Vasco perdeu para os reservas do Atlético. E mesmo se o Atlético tivesse jogado com a equipe titular, a obrigação do Vasco era vencer a partida. Porque, com todo respeito à equipe do Atlético e à cidade de São João del Rei, cara, o Atlético é uma equipe da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e o Vasco está se preparando para jogar uma 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. E o Vasco hoje foi completamente dominado pela equipe do Atlético. Então, se tem uma coisa assim que foi importante nesse amistoso de hoje, foi para mostrar de uma vez por todas que o time do Vasco ainda é muito fraco, que o time ainda tem muitas lacunas, que o time ainda tem muita coisa ainda para ser feito. O elenco do Vasco é muito fraco, é muito curto. O banco de reservas do Vasco é praticamente uma creche. É uma creche ali do Paulo Brax. É uma creche do Barbieri. O trabalho do Paulo Brax até o momento é fraco. Alguém precisa dizer isso. O trabalho dele é fraco. Ele gastou mais de 100 milhões de reais e não conseguiu ainda montar um time competitivo para uma Série A de Campeonato Brasileiro. E agora, a janela fecha na segunda-feira, dia 4, e o Vasco não tem um time pronto ainda para jogar o Campeonato Brasileiro. Muito longe disso. O Vasco ficou treinando aí 2 semanas, depois de ser eliminado da Copa do Brasil e ser eliminado no Campeonato Carioca, veio enfrentar um time de 4ª divisão e foi completamente dominado em São Januário. E tá explicado porque o jogo hoje foi sem público, né? O jogo hoje foi sem público, porque imagina se tivesse público em São Januário hoje, hein? Como é que ia estar o clima? Enfim, acho que se tem alguma coisa hoje para pegar de positivo, é que é melhor levar essa pancada agora e escancarar que o time é muito fraco, que esse time não tem condição, esse elenco atual não tem condição de jogar um campeonato brasileiro,
Enquanto a gente ainda é tempo, né, de poder fazer alguma coisa. Enfim, cara, é realmente complicado. E aqui a gente tem que relembrar, né, a promessa que foi feita ali pelo Paulo Brax, pelo Abel Braga. Os dois deram entrevista coletiva falando a mesma coisa, que o sofrimento tinha acabado. O Paulo Brax, quando o Vasco termina a Série B contra o Ituano, ele dá uma entrevista coletiva dizendo que o Vasco ia viver uma nova era, que tinha acabado todo aquele sufoco, aquele sofrimento, e que o projeto do Vasco agora era visando outras coisas. E depois, na primeira entrevista de 2023, o Abel Braga também fala na mesma linha, né? Que o sofrimento tinha acabado, que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer. E o que a gente vê hoje, né? O que a gente viu nessa temporada de 2023, não é isso. O Vasco eliminado da Copa do Brasil por um time da Série B, o ABC, dentro de São Januário. Não vou citar aqui o Campeonato Carioca, porque a gente foi eliminado para o Flamengo jogando até bem, e o Flamengo tem um time muito superior ao nosso. É um caminho que o Vasco ainda tem que percorrer. E agora a gente chega aí pro Campeonato Brasileiro com mais uma promessa não cumprida, né? A promessa do Paulo Brax não foi cumprida, que ele disse durante ali praticamente todo o Campeonato Carioca que o Vasco estaria com 80 a 90% do elenco pronto até abril. Bom, abril já é amanhã. Hoje é dia 31 de março. Abril já é amanhã. Você acha que o Vasco tem 90% do elenco pronto? Você acha que o Vasco tem 80% do elenco pronto? Eu acho que não tem. Eu acho que o Vasco não tem hoje nenhum time titular pronto. A gente pode destacar aqui, sei lá, 3 ou 4, pelo menos, peças que o Vasco precisa urgentemente para o time titular. O Vasco precisa urgentemente de um volante para o time titular. O Vasco precisa urgentemente de 2 pontas para o time titular, que ainda não tem. O Vasco precisa de um camisa 10, um meio armador para o time titular, que ainda não tem. Então, assim, a gente hoje não tem 80% do time titular formado, né? Nem do elenco. Então, é uma promessa não cumprida, né? Do Paulo Brax. É complicado. Então, assim, volto a dizer, se tem alguma coisa boa do jogo de hoje, da derrota de hoje pro Atlético, é mostrar que não tá bem, né? É mostrar que realmente o time ainda não tá pronto e que falta muita coisa. E, bom, a janela fecha aí no dia 4, mas tem até o dia 20 de março para contratar jogadores que disputaram o campeonato estadual. Então, o Vasco tentar garimpar aí os jogadores de campeonato estadual para reforçar esse elenco aí para o Campeonato Brasileiro, porque, sinceramente, esse time, do jeito que jogou hoje, do jeito que jogou contra o ABC, que foram os 2 últimos jogos de São Januário, o Vasco entrando dessa forma, o Vasco vai levar uma pancada do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, e depois contra o Palmeiras, que hoje é o principal time do Brasil, é o time que ganha tudo. A segunda rodada é contra o Palmeiras, em São Januário, e o Vasco vai levar outra pancada. Você sinceramente acha que hoje o Vasco tem time, tem condições de jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras? Eu acho que não tem. Então, nessas 2 semanas que o Vasco ainda tem para o Campeonato Brasileiro para se preparar, enfim, tem uma mudança de rota aí, ligar o sinal de alerta, porque realmente preocupante. Hoje, vergonhoso, né? Atuação vergonhosa hoje do Vasco contra o Atlético, que foi completamente dominado, e é importante dizer, era o time reserva do Atlético, não foi o time que jogou o Campeonato Mineiro, não. O Atlético estava sem 6 titulares no jogo de hoje. Então, assim, preocupante demais, né? Preocupante. Mas é isso. O que a gente pode fazer no máximo aqui é reclamar. Reclamar, a gente reclama. Agora é que quem tem a caneta na mão, quem tem o poder de agir, é torcer para eles agirem. E é isso. Acorda, Paulo Brax, porque o time que você montou, 90% ainda está muito longe. Muito longe. E não vai ser Juan Seco, com todo respeito ao Juan. Não vai ser ele que vai resolver o nosso problema. Tamo junto? Um abraço, saudações, até a próxima. Fui.